Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Sérgio e esse vídeo é para a gente discutir o nosso segundo estudo de caso, conforme consta no nosso roteiro de estudos, ok? Então, relembrando aí o nosso segundo estudo de caso, ele coloca a seguinte situação, lembrando que ele parte do mesmo contexto lá do primeiro caso, né? Da embalagem do fertilizante concentrado. Então, ainda considerando aquele mesmo fertilizante, nós temos que analisar as duas questões que seguem. Na letra A, nós temos o seguinte: considere que o fertilizante concentrado em questão, ele é vendido em uma embalagem de 1,8 litros. Essa informação ainda não constava lá no primeiro caso, certo? Considere também que cada 1 litro da mistura pronta, vejam bem que não é do fertilizante sozinho, já é da mistura pronta, né? Então, cada 1 litro da mistura pronta, se for feito corretamente, é capaz de fertilizar até 4 metros quadrados de terreno. Nessas condições, quantas embalagens de fertilizante seria necessário comprar para que a gente conseguisse fertilizar um espaço de 360 metros quadrados? Então, essa é a nossa primeira questão. Eu não vou ler agora a segunda questão, porque depois a gente vai retomar, vamos pensar um pouco, então, nesse item A. Então, vamos lá. A gente tem algumas informações aí importantes, né, como já foi comentado, que é a capacidade da embalagem do fertilizante concentrado, que é 1,8 litros, e que cada 1 litro da mistura consegue fertilizar 4 metros quadrados de terreno. O que nós queremos saber? Quantas embalagens de fertilizante concentrado eu vou precisar comprar se eu quiser fertilizar um terreno de 360 metros quadrados? Vamos lá, então. Nesse problema, tanto na letra A quanto na letra B, de modo geral, ele vai envolver, então, alguns conceitos como proporção, área, volume, transformação de medidas. Nossa, mas será que vai ter tudo isso? Vai ter um pouco de cada coisa sim. Vamos observar, então. Voltando lá no primeiro caso, nós discutimos que, conforme a recomendação do produto, né, 20% tem que ser de produto concentrado e os outros 80% de água. Isso nos levou a concluir que o fertilizante ele deve ser usado sempre na proporção de uma parte para um total de 5. Ou seja, cada mistura que eu for fazer, das 5 partes utilizadas, devem ser 4 partes de água e uma de fertilizante. Então, para cada 5 medidas, uma deve ser de produto e 4 deve ser de água. Passando aqui para o outro lado, nós temos a seguinte situação. Vamos analisar a embalagem do produto. Uma parte do produto concentrado, né, ou seja, uma embalagem, no caso, ela tem a capacidade de 1,8 litros. Então, cada embalagem tem quase 2 litros aí de produto concentrado. Se para cada embalagem eu for usar 4 partes iguais de água, 4 partes de 1,8 litros, então para diluir uma embalagem de produto concentrado, eu vou precisar de qual quantidade de água? 4 partes iguais, né, de 1,8, ou seja, 7,2 litros de água. Se eu juntar então os 7,2 litros de água com 1,8 litros de mistura de produto concentrado, eu vou ter então um total de 9 litros. Isso me leva a concluir que cada embalagem que eu comprar do produto, eu vou conseguir fazer uma mistura de 9 litros, certo? Então vejam bem, cada embalagem é capaz de produzir uma mistura de 9 litros de fertilizante já misturado, já diluído, pronto para utilização. Pensando nisso, vamos analisar então a questão do espaço a ser fertilizado, né? Inicialmente, nós temos aqui em cima, ó, que 1 litro da mistura é capaz de fertilizar 4 metros quadrados de terreno. Se a gente chegou à conclusão de que uma embalagem faz 9 litros, então uma embalagem eu consigo fertilizar 36 metros quadrados. Por quê? Porque é 9 vezes 4. Tudo bem até aqui? Sabendo disso, se eu desejo então fertilizar 360 metros quadrados, eu vou concluir que serão necessários 90 litros de mistura. Aqui embaixo nós temos um esboço, né, de uma das possibilidades de um terreno de 360 metros. Por que uma das possibilidades?
Se vocês retomarem a área do retângulo, né, qualquer terreno retangular para ter 360 metros quadrados, ele existe várias possibilidades, né? Poderia ser 18 por 20, enfim, né? 60, diferentes possibilidades. Aqui eu fiz uma de 12 por 30, então se vocês contarem aqui eu tenho 12 quadradinhos na vertical e 30 quadradinhos na horizontal. Então cada quadradinho desse estaria representando 1 metro quadrado do terreno. Se com uma embalagem eu consigo então fazer uma mistura de 9 litros e se eu sei que essa mistura vai ser capaz de fertilizar 36 metros quadrados, então essa partezinha que está em azul aqui é o que eu consigo fertilizar comprando uma única embalagem do produto concentrado, fazendo a diluição e aplicando no terreno, certo? Então, para fazer toda essa totalidade do terreno aqui de 360 metros, eu vou precisar de 10 partes iguais a essa, né? Ou seja, 10 embalagens do produto concentrado. Consequentemente, continuando a última informação aqui de cima, ó, são necessários 90 litros de mistura. Logo, se cada embalagem produz 9 litros de mistura, então serão necessárias 10 embalagens. Então, respondendo aí a letra A, se eu quero fertilizar nessas condições colocadas pelo problema, se eu quero fertilizar um terreno de 360 metros quadrados, eu preciso comprar, portanto, 10 embalagens. Ok, pessoal? Se tiver ficado alguma dúvida, poste lá no fórum que a gente vai discutindo, vai tentando explicar de outras maneiras, tá? E vamos seguir para o item B. O item B dá um pouquinho mais de trabalho, mas é tranquilo também de analisar. O item B ele fala o seguinte: considere agora que você possui um tambor cilíndrico no qual você consegue preparar uma mistura referente a uma embalagem de fertilizante. Veja bem, pessoal, se nós conseguimos preparar exatamente a mistura referente a uma embalagem, e nós já concluímos que uma embalagem consegue preparar 9 litros de mistura, então nós podemos entender que o volume desse tambor ele é 9 litros, ok? Então, uma informação importante. Continuando o enunciado, ó, sabemos que esse tambor tem 30 centímetros de diâmetro. Então, outra informação importante que nós temos, que é o diâmetro do tambor. Qual é aproximadamente a sua altura? Então, o que o problema está querendo que nós descobrimos aí? A altura desse tambor, em centímetros, né? Então, vejam bem, pessoal, vamos analisar o que está envolvido aqui, ó. Primeiramente, eu estou entendendo que o volume do tambor é de 9 litros, certo? Então, estamos falando de volume, ok? Então, o volume é 9 litros, porque foi falado lá no enunciado que é o referente à mistura de uma embalagem. Então, o volume é igual a 9 litros. Porém, às vezes vocês podem se perguntar, mas quando a gente calculava o volume do cilindro, a gente não encontrava esse volume em metros cúbicos, centímetros cúbicos? Sim, exatamente por esse motivo tem essa dica aqui, ó, com a informação de que 1 litro é equivalente a 1 decímetro cúbico. Isso aqui é uma verdade matemática, ok, pessoal? Não é uma consideração para esse problema específico, não. 1 decímetro cúbico, de fato, ele é equivalente a 1 litro, né, de líquido, de volume. Então, se o meu tambor, se 1 litro é 1 decímetro cúbico e o meu tambor tem 9 litros, eu posso afirmar que o meu tambor tem um volume de 9 decímetros cúbicos. E aqui vem uma observação importante também. O nosso volume aqui, ele está, então, com essa conversão, em decímetros cúbicos. No entanto, as informações que nós temos, por exemplo, do diâmetro do tambor, ela está em centímetros. Então, eu preciso ter clareza de que eu não posso ficar trabalhando misturando centímetro com decímetro. Então, ou eu vou trabalhar tudo com centímetro ou eu vou trabalhar tudo com decímetro. Então, por convenção, nós vamos trabalhar com centímetros, centímetros cúbicos, ok? E aí, eu preciso, portanto, converter, fazer uma conversão de unidades aqui, de 9 decímetros cúbicos para centímetros cúbicos. E aí eu tenho, então, que
que 9 decímetros cúbicos é o equivalente a 9.000 centímetros cúbicos. Se você não lembra por que esse 9 decímetros cúbicos é equivalente a 9.000 centímetros cúbicos, deu uma retomada lá naquelas aulas sobre transformação de medidas que nós tivemos ao longo do semestre, tá ok? Então, continuando, eu já sei que o volume do meu tambor é 9.000 centímetros cúbicos. Nós sabemos também, foi estudado lá na aula sobre volume dos sólidos geométricos, que o volume de qualquer sólido ele é dado pela área da base vezes a altura, ok? Então, nós temos aqui volume, área da base, vezes a altura. No caso do nosso tambor, a base é um círculo. E como que eu calculo a área do círculo? Também já foi estudado que a área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. Então, dessa forma, o volume do nosso tambor vai ficar sendo a área da base, que é π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura. Lembrando, essa altura aqui, ela vem lá da fórmula do volume. Estou calculando volume. A área da base, no caso sendo a base um círculo, é π vezes o raio ao quadrado. Então, o π nós sabemos que a gente adota convencionalmente 3,14. O volume nós temos aqui que é 9.000. E o raio? O raio foi falado lá em cima que o tambor tem 30 centímetros de diâmetro. Mas aqui é importante lembrar que o diâmetro é o dobro do raio. O raio é apenas a metade, do centro da circunferência até a extremidade, certo? Então, consequentemente, o meu raio é 15 centímetros. Olha só, então ficou tudo preenchido, faltando apenas a altura, que é justamente o que o problema nos pediu para encontrar. Então, agora eu preciso somente resolver essa equação. Então, resolvendo linha a linha aqui com vocês, vejam bem. 9.000, que é o meu volume, 3,14, que é o π, o raio ao quadrado, 15 ao quadrado, 225. Passando para a linha de baixo, fiz apenas essa multiplicação dos 225 com 3,14. Ficamos tendo então que 9.000 é igual a 706,5 vezes a altura. Se eu estou interessado em saber a altura, vou deixar então a minha incógnita isolada ali daquele lado e o valor que estava multiplicando ela estará então dividindo o 9.000. Ficando 9.000 dividido por 706,5. E aí eu chego à conclusão que a altura do meu tambor, aproximadamente, porque o problema disse aproximadamente, e nós vamos encontrar um número decimal aí, ela é 12,74 centímetros, aproximadamente. Ok, pessoal? Se tiver ficado alguma dúvida, não deixe de postar lá no fórum e não deixem de baixar logo agora na sequência aí do vídeo também o caso número 3. E aí na semana que vem a gente coloca o vídeo discutindo esse caso número 3 e também o trabalho de recuperação para aqueles alunos que precisarem rever a nota, ok? Até lá, pessoal. Bom estudo!